mas vamos começar aqui com esse primeiro compartilhamento aqui da nossa aula. Então, a nossa aula de hoje é a aula número 3, corrupção, o dedo apontado para mim. Né? E aí nós temos, essa é a pergunta de início. Eu vou querer que vocês abram de novo o microfone para dar a opinião de vocês. Né? Na opinião de vocês, queridos, o que é corrupção? Né? Depois, eu coloquei uma segunda pergunta, né? O que seria o oposto de corrupção? Pois eu entendo que, às vezes, a gente consegue entender melhor uma ideia pensando no oposto, né? Então, às vezes, a gente entende o que é e é, às vezes, interessante. O contrário disso é aquilo, né? E pode nos ajudar aí no entendimento. Eu gostaria de ouvi-los, né? O que vocês entendem por corrupção? O que é corrupção? Eu sei que é uma coisa que não é muito falado, né? É uma coisa bem distante de nós, não acontece muito por aqui no nosso país, mas mesmo assim nós vamos estudar sobre esse tema, né? Ó, o Edson, eu quero depois a opinião do Edson como advogado, hein, do direito, hein? Mas o Edson tem que falar por último hoje, senão o Edson já vai dar algum conceito aí que vai deixar a gente assim meio repetindo. Eu estou com o Edson, então eu quero que outras pessoas digam primeiro, na sua opinião, como que você entende quando fala corrupção? O que você pensa no significado disso? O que é corrupção? Vamos lá? Falta de honestidade? Falta de ausência honestidade. de honestidade? Ausência de honestidade. Vamos lá? Quem mais aí vai comentar o que é corrupção? Tem o Jailton. Vamos lá, turma, comentar aí o que é corrupção. Dá para todo mundo falar, tá? Assim, nós só temos aí 3 horas de aula, mas eu acho que... Alexandre, pode falar. Quando você consegue uma coisa ilicitamente, sem honestidade. Alguma coisa de forma ilícita. Isso. Legal. Mais alguém para falar aí? Vamos lá? Mais pessoas. A Paula, pode falar? Paula e depois o Fernando. Pode falar, Paula. Eu acho, não sei se eu estou correta, eu estou tentando me lembrar aqui, mas acho que o ato de corrupção, ele está no sentido que nós conhecemos do nosso dia a dia, que o nosso Brasil não pratica, por exemplo, acho que está ligado a uma pessoa que tem alguma autoridade, algum vínculo. Eu acabo ouvindo isso muito relacionado a políticos, né? Eu tenho a impressão que tem a ver com a possibilidade de ter algum cargo, algum nível de autoridade, aí você pode fazer alguma coisa e você cobra ou age ilicitamente para conseguir aquilo, mas está vinculado a algum sentido de autoridade. Não sei se só no sentido público ou também no privado, não lembro agora, mas é alguma coisa por aí. Ok. Então, a Paula está lembrando aí da questão da autoridade se corrompendo, né, na forma de exercer, talvez, esse domínio, né? Foi o que eu entendi aí da Paula. A Paula estudou Direito também, tá? Vou contar aqui para a turma aqui, né? Ela trabalha em outra área, mas também. Né? Não sou da área, hein? Cuidado. Faz muitos anos, só estudei. Eu só fiz Direito, nada Direito. Agora o Fernando, ó, o Fernando trabalha para o governo federal, hein? Esse é analista da Receita, hein? Vamos ver o que o Fernando diz aí. Fala, Fernando, o que é corrupção, Fernando? Eu também acho que a corrupção vai mais naquela linha da honestidade e desonestidade, né? A gente fala em corrupção quando a gente lembra de político, como se a corrupção fosse só político. Eu acho que não, é da própria sociedade. Sabe aquele jeitinho brasileiro? O jeitinho brasileiro é corrupção. É corrupção. O jeitinho brasileiro é o seguinte, é burlar a lei. Esse é o jeitinho brasileiro. Você burla a lei e você fala que é o jeitinho brasileiro, você está sendo esperto, certo? Isso é corrupção. Quando você está fazendo algo que não está seguindo a lei e provavelmente está enganando alguém, está passando a perna em alguém, está sendo esperto. Então, está levando vantagem? Vantagem. Lei de Gerson. O que é lei de Gerson? Levar vantagem em tudo. É uma forma de corrupção. Você está enganando, você está levando vantagem em tudo, né? Então, eu entendo corrupção
até nesses mínimos detalhes, de você levar vantagem, de você enganar o outro, de você ludibriar, entende? Tudo isso, para mim, é corrupção. Eu achei. Nós estamos indo do mais específico para o geral, né? Achei legal o Fernando lembrar que nós pensamos muito na política, né? Até talvez por ser o mais comentado, né? A gente, o que vê de manchete, matéria, está muito associado o nome corrupção com política, né? Mas o Fernando está falando aí que a corrupção ela vai estar presente na sociedade de muitas formas. E que pena, né? O Gerson, o canhotinha de ouro, né? Uma pessoa tão boa do futebol, o nome ficou vinculado com essa situação, né? Inclusive, ele se arrependeu, né? Um comercial que ele fazia de um cigarro Vila Rica, e ele fala, você tem que levar vantagem em tudo, você tem que fumar esse cigarro, que esse cigarro será vantagem. Ele se arrependeu, depois ele deu entrevista falando que se arrependeu de ter feito essa propaganda e ficou vinculado à lei de Gerson. Né? Agora, a corrupção, além de tudo isso, ela se torna até, de uma certa forma, cultural. Então, tem coisas que, para uma sociedade, não é mais corrupção. Lamentavelmente, no Brasil, muita coisa que a gente enxerga e diz que é corrupção já está tão arraigado na sociedade que as pessoas acham que é normal, natural, não tem nada de corrupção, não. Entende? Isso é ruim. O Fernando falou, lembrei de uma fala do Mário Sérgio Cortella, eu já comentei aqui uma vez, e ele diz que tem coisas que nós chamamos de natural, que na verdade seria o comum, né? Alguém pode falar assim, aqui é comum a gente colar na prova, né? Virou comum, mas não é a norma, né? Não é o normal. E vai virando comum em muitos lugares. Aqui é comum estacionar em lugar proibido, por exemplo, né? Na minha cidade é comum fazer isso ou aquilo, mas... E agora vamos ouvir o Edson, o doutor Edson. Como é que você classifica a corrupção, Edson? Professor, está me ouvindo? Estou ouvindo, estamos. Então, nós ligamos muito a questão da corrupção à função pública. Acontece que a corrupção não é só na função pública, ela pode ser corrompida, existe corrupção também na função particular. Então, corromper é alterar a natureza da função. E quando se fala em corrupção, sempre se pensa naquele que recebe uma propina. Mas ela tem dois agentes. A corrupção tem a corrupção ativa e a corrupção passiva. Então, quem é a corrupção ativa? É aquele que vai procurar, aquele que vai prestar o serviço, corrompê-lo de uma forma a não cumprir as normas legais, ou normas da empresa. E a passiva é aquele que está recebendo a vantagem. Então, aí existe uma conjunção, né? Corrupção ativa, corrupção passiva. E, na particular, o pessoal às vezes acha que não existe, mas, por exemplo, é muito comum as empresas grandes cuidarem dos compradores. Os compradores de uma grande empresa, eles são suscetíveis a corrupção ativa violenta neles. Então, existe empresa, conheço uma empresa que ela faz o seguinte, ela sabe que todo vendedor quer corromper o comprador para adquirir o produto dele. E eles mandam presentes. Isso é corromper. Ele manda um presente para o comprador para fechar aquele pedido. Aí, o que essa empresa faz? Ela sabe, ela diz que tudo bem, manda receber o presente e guarda lá num quartinho. No fim do ano, ela pega aqueles presentes todos que os compradores... Ela diz assim, nós te pagamos bem para você trabalhar pelo teu salário. Você não precisa de presente de ninguém. Tudo aquilo lá, depois a empresa pega e doa para a instituição de caridade. E assim é o jeito que a empresa encontrou de evitar, não é evitar, mas de controlar esse tipo de corrupção. Quer dizer, manipula, ele vai dar o presente, mas o comprador não vai receber o presente, porque a empresa não... Então, vai muito com a ética, vai muito com a moral da pessoa, né? Agora, na função pública, a gente está aí careca de ver aí as grandes corporações, as grandes construtoras e tudo negociando com dinheiro por fora. A gente chama de propina, né? Mas isso é corrupção. Pagar para obter vantagem é corrupção.
E não é só dinheiro, né? Às vezes a pessoa pensa que a corrupção só é dinheiro, não é cargo, é posto, né? Como que se corrompe um juiz, vamos dizer assim? Como que se corrompe um juiz? O juiz se corrompe com a função. Ele é o juiz de primeira instância, e aí, olha, se tiver alguma coisa, uma sentença favorável, aí eu consigo te levar para a segunda instância. Não tem dinheiro, não envolve dinheiro, envolve poder, envolve função, elevar a função pública. Tudo isso é corrupção, né? Ok. Então, gira em torno disso daí, viu, meu irmão? E o Jailton levantou a mão, ele quer falar também. Fala, Jailton. Corrupção, pastor Alexandre, é quando a pessoa usa o seu poder ou autoridade para obter vantagens, né? Não interessa, independente se é público, se é privado, entendeu? Ok. Bom, agora que nós ouvimos as opiniões, né? Assim, pegos de repente, assim, claro que eu mandei ontem a lição para vocês, não sei se vocês leram, né? Nós estamos usando agora a revista. E agora nós vamos começar a explorar aqui algumas situações de corrupção, né? Estamos aí pensando em Eclesiastes e pensando aí como que a Bíblia ou a ética cristã vai pensar corrupção, tá? Então, aqui tem um dado que eu acho que todo mundo já sabe, né? Atualmente, a corrupção é um dos temas mais comentados e noticiados no Brasil e no mundo. Então, não é uma exclusividade do Brasil, infelizmente, né? Muitos países, a maioria dos países tem denúncias e mais denúncias de corrupção. Parece que quando as pessoas lidam, né, com dinheiro, com poder, que veem a oportunidade, né, de conseguir uma vantagem, um status, um enriquecimento, elas acabam se aproveitando disso, né? Então, acaba sendo algo aí que vai acontecendo. Temos uma charge ali, né? O dinheiro passa para uma mão e o papel ali passa para outra, né? Ô, Fernando, turma, vocês se lembram daquele personagem da escolinha do professor Raimundo? Fazemos qualquer negócio? Nossa, Lembro. Alexandre, eu ia comentar, essa imagem aí ela é perfeita do que é corrupção. Está fazendo tudo escondido. Quando você faz as coisas que não pode apresentar, que está escondido, que você não declara, é corrupção. Corrupção é isso, ó, você fazer que ninguém percebe, está tudo escondido. Porque aquilo que é lícito, você faz e apresenta e comprova. O que é ilícito, você tem que esconder. Por isso o dinheiro na cueca, o encontro às escondidas, né? E por aí vai, né? É verdade, né? Eu não tinha pensado nisso, Fernando, mas a imagem, de fato, né? Está ali por trás acontecendo, né? Então, nós temos um personagem que, infelizmente, se não me engano, é o judeu, se não me engano. Eu não sei se é o Salim ou se é o Samuel, lá da escolinha do professor Raimundo, que falava, né? Fazemos qualquer negócio, né? E, na verdade, não é bem assim, né? Quando diz fazemos qualquer negócio, dá a entender, né, que a nossa empresa, ou a nossa igreja, ou a nossa família, a gente faz qualquer negócio, mas tem negócio que não é lícito, não é bem assim, né? Fazemos qualquer negócio. Ele falava assim, fazemos qualquer negócio, é melhor zero no nota do que prejuízo na bolsa. Ah, isso você lembrou melhor do que eu, hein? É verdade. Gente, eu coloquei uma frase aqui que é um pouco chocante, tá? Mas na revista era mais chocante ainda, tá bom? Eu fui mais comedido. A revista, ela sugeria que eu fizesse uma brincadeira, né, falando para vocês que eu iria denunciar uma corrupção da igreja hoje. Eu achei melhor só colocar a pergunta, né? Existe corrupção na nossa igreja, né? E aí é claro que a gente vai pensar de um modo muito mais amplo, de um modo muito mais geral, né? Quem olhou a revista deve ter visto aí que ela vai tocar de um modo muito mais amplo e mais geral. Para a gente entender melhor, e até nessa pergunta, né, existe corrupção na nossa igreja? E eu gostaria que vocês pensassem na fala do Fernando há pouco também, né? Quando falou de que vai chegando, vai virando comum, aquilo que não deveria ser aceito vai se tornando comum. Aí a gente já volta nessa fala também. Eu coloquei aqui a imagem de um copo de leite e eu coloco uma pergunta, né? Se colocarmos uma gota de café em um copo de leite, ele ainda seria 100% puro, né?
Então, uma gota de outro produto, né, ali dentro do leite, você talvez não veria o café, né? Só uma gotinha vai misturar, você não vai ver. Mas se você conseguisse levar em um laboratório, um cientista poderia dizer, olha, existe aqui 0,001% de composição de cafeína, que não diz que esse leite aqui ele não está puro, 100% puro, né? Talvez ele diria, não, você não gosta de café com leite, mas pode beber que você nem vai sentir o gosto, pois é uma quantidade irrisória, mas já não é mais puro. Então, outra ideia que eu coloquei lá na pergunta, né, o que seria o oposto, então a ideia da honestidade, que foi falado aqui por vocês todos, né? Então, a pureza, a inteireza e a integridade plena. Então, integridade, que é muito falado na Bíblia, né, é a ideia do inteiro, né? Então, a pureza, a integridade, quando diz que Deus é santo, por exemplo, né, sem nenhuma sombra, tem um texto que diz que não há nenhuma sombra em Deus, como se ele fosse 100% puro. Essa seria a concepção. Então, nós vamos pensar de um modo muito mais amplo, tá? Talvez nós não digamos de pronto, na minha igreja, na minha comunidade, não esqueça que igreja não é a instituição apenas, somos nós, tá? Nós aqui, né? Então, talvez nós não tenhamos a corrupção nos níveis mais alarmantes, mas será que não existe presente em nosso meio algum nível de corrupção, de alteração? Porque a ideia aqui de corromper, né? A ideia de corromper é aquilo que não é mais o original, aquilo que sofreu alguma alteração. Talvez essa alteração foi muito pequena, mas já está alterado. É uma corrupção mínima, pequenininha, mas talvez já esteja ali. E aí a revista ela dá alguns exemplos que eu não coloquei aqui, mas para a gente pensar, né? Ele diz assim, alguém que fura fila, né? Então você tem lá, estamos na fila da igreja, vai ter lá a distribuição de um lanche, alguma coisa, né? Eu tô lá, eu sou o segundo da fila, eu falo para o Edson, meu amigo, vem aqui na frente, fica aqui na minha frente, né? O Edson entrou na minha frente, mas foi só na minha frente, entrou na frente de mais 50 pessoas que estavam atrás, né? Então é uma forma de favorecimento, né? Talvez aí pela amizade. Ou, irmão, vocês não sabem a cantina dos irmãos como é uma delícia, né? O Edson que comandava ali, tinha batata frita, tinha um monte de coisa legal, né? Aí o Edson tá lá, vamos supor que o Edson está lá comandando a cozinha, quando a gente voltar lá para a nossa cantina, e aí o Edson fala assim, vou favorecer meu amigo, né? Hoje meu amigo está ali, eu vou servi-lo primeiro, né? Então, alguns pequenos favorecimentos, de alguma forma, a gente pode entender aí como um certo nível de corrupção mais social, né? Um outro exemplo que a revista dá é você guardar o lugar para alguém na igreja, né? A igreja vai ficando lotada, né? E você já enche de bolsa, de Bíblia, marca todo lugar. Aí tem pessoa que chega, tá de pé, né? E tem um lugar marcado para alguém que chega 30 minutos depois e está reservado ali o lugar, né? Seria algo em um nível menor, mas, né, de certa forma, temos que considerar isso também. E aí nós temos aqui na revista, eu coloquei algumas frases, tá, da revista. A corrupção está presente no mundo todo, está presente na nossa vida como tentação ou consequência. Na verdade, está presente na nossa vida, ou prática, ou tentação ou consequência. Dentro desses exemplos que o Fernando deu aí da nossa sociedade, nós somos tentados, muitas vezes, a se corromper, né? Até algum favorecimento, né? Às vezes até por forças do poder público, né? Aquela propina que alguém quer receber, olha, né? O quebra, né? Por exemplo, para tirar uma carteira de motorista, né? Olha, você vai ser reprovado na primeira vez, mas se você der aqui um valor para a gente consegue que você passe, né? Coisas desse tipo, né? Então, existe a tentação. Ou você pode ser tentado a fazer um favorecimento para alguém, né? Eu nunca tive uma experiência dessa, né? Mas eu tenho um colega que, na faculdade, ele era muito bom de matemática, tinha um pessoal que pagava para ele para fazer a prova de substituição. A prova de substituição era no contraturno, no outro horário, só tinha que entrar com o crachá e era outro professor que aplicava, então o professor original nem via.
e aí tinha colegas que pagavam para ele ir fazer a prova, né? Então, é um tipo de corrupção. TCC, né? Já ouviram falar de gente que ganha um dinheirinho para fazer o TCC para outro? Está se passando por outra pessoa, não está? Né? É uma forma de corrupção, né? Então, Alexandre, pode falar, Fernando. Esse caso do TCC, já que você lembrou o TCC, eu conheço e você conhece um pastor que fazia TCC para outras pessoas, e era pastor. Então, né? Aí alguém está fazendo no nome de outro. Quando eu entrego lá o documento, o professor vai olhar, vai falar: Alexandre, você tem nota 8 pelo TCC que você elaborou. E não fui eu que fiz, né? E ainda paguei para a pessoa fazer. É corromper, né? Não é o original. Eu achei legal, então agora aqui vamos pensar no conceito, tá? A ideia etimológica da palavra. Algumas palavras, a etimologia ajuda muito, né? Eu sei que nesse momento da tarde, que todo mundo está querendo tomar aquele café com aquele pãozinho, né? Não é muito legal colocar uma imagem de um pão tão saboroso como esse. Esse pão não é nada saboroso, né? Mas eu coloquei a imagem aqui da ideia, da etimologia da palavra. O termo corrupção surgiu a partir do latim corruptus, que significa ato de quebrar aos pedaços, ou seja, decompor, da onde vem a decomposição, né? Ou deterioração. O verbo corromper significa tornar pútrido, né? Pútrido é de apodrecimento. Quando eu fui pesquisar a imagem, eu achei imagens de animais. Eu não iria colocar, que ficaria muito forte, né? Achei melhor colocar o pão aqui, o pão deteriorando, decompondo. Então, esse pão está corrompido. Então, pela etimologia da palavra, esse pão ele se corrompeu, ou ele foi corrompido, pois agora ele não é mais a ideia original do pão na sua integridade, mas ele está cheio de bolor ou com fungos ali já agindo sobre ele. Aqui eu coloquei a maçã também, que vai passando por esse processo. Deterioração, decomposição física, orgânica de algo ou putrefação. Aí tem um exemplo, ó, o elevado grau de corrupção do cadáver. É que nós não utilizamos a palavra, né? Mas poderia ser usado. Aqui tem um exemplo que é falado do cadáver em corrupção. Em corrupção é em deterioração. Então veja que o termo é muito forte, né? É como se fosse um apodrecimento. Então, quando a gente diz se a nossa sociedade, se na nossa vida, se no nosso meio existe algum nível de corrupção, então a gente precisa estar alerta, pois pode estar acontecendo algum apodrecimento aí que a gente tem que tomar cuidado. Eu sei que talvez, eu não sei, né? Talvez a ideia original de Jesus não foi pensar nisso, mas a gente não pode esquecer que o sal da terra, uma das funções do sal é impedir o apodrecimento, né? Então, se a gente é sal da terra, a gente deveria fugir cada vez mais da corrupção. A corrupção também é modificação, adulteração das características originais. Então, quando algo vai, por exemplo, a minha garrafinha aqui, que já está perdendo a tinta, já está caindo, ela está passando por um processo de corrupção. Ela não é mais originalmente como estava no dia que eu ganhei ela, né? Então, ela já passou por um processo aí que mudou, foi modificado, tá? Então, essa seria a ideia. Eu coloquei aqui, ó, de um site que trabalha as etimologias das palavras, tá? Bom, a corrupção pode ser... Oi, pode falar, Fernando. Posso te interromper só mais um minutinho? Claro. Você falou da corrupção em relação ao cadáver, e eu lembrei lá da passagem de Atos 2. Atos 2... começando no 25, de fato, Davi assim falou a respeito de Jesus: eu via sempre o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não vacile, porque não me abandonarás na região dos mortos, nem permitirás que o teu santo conheça a corrupção. Que seria a deteriorização do corpo, né? De Jesus no túmulo. Ele ficou só 3 dias e ressuscitou. Então não houve a corrupção dele. E a corrupção então, lá seria o apodrecimento do corpo. Apodrecimento, você vê que está no texto bíblico, essa ideia de corrupção em relação ao apodrecimento ao corpo. E está vendo como é bom quem lê a Bíblia? Lembrou? Não lembrei na hora desse texto. Legal, hein?
A corrupção pode ser definida como utilização do poder, aqui já é definição fora da etimologia, né? Aqui lembra o que a Paula estava falando, né? Utilização do poder ou autoridade para conseguir obter vantagens. E aí, como o Jailton também disse, né? E o Edson também, e fazer uso do dinheiro público para o seu próprio interesse de um integrante da família ou amigo. Essa é uma das definições, mas tem outras, né? Então, utilização do poder ou autoridade para levar vantagem. Vantagem para mim, para um amigo, para alguém, né? Eu sou professor dos meus filhos, aliás, de uma filha minha, né? Então, se, por exemplo, eu corrigir a prova dela assim de um modo mais... vou relevar, vou dar um 10, né? Então, é uma corrupção, né? Se eu não for... se eu não avaliá-la como eu avalio os demais, é uma forma aí de corrupção. Inclusive, a Marichelle um dia reclamou para mim que você não deu meio ponto para ela, ela foi conversar com você, tentou te convencer e você não deu meio ponto para ela. Ela reclamou comigo isso, cara. Você sabe que eu tenho um colega que já me perguntou se eu não dou uma facilitada nessa atividade? Olha só. Né? Bom, vamos lá. Alteração de estado ou das características originais. É uma adulteração. É interessante, né, que a ideia do adultério, né, que é a traição lá da relação do casamento, né, de alguma forma a adulteração é uma corrupção da união, né? Então é uma forma também de corrupção. Comportamento desonesto, vocês falaram muito da questão da honestidade. Eu achei legal aqui esse terceiro pontinho, ó. Crime cometido pela pessoa que oferece, promete ou propõe benefício em troca de determinado ato ou omissão. Aí eu acho que tem tudo a ver com o que o Edson falou também, né? Então, em troca de determinado ato ou omissão. Às vezes a pessoa só se omite, né? Finge que não viu, né? Também estamos aí nessa ideia aí. Bom, como estamos tomando por base a ética cristã, né, que, por sua vez, faz uso da palavra de Deus, devemos partir da ideia do que seria o original. Né? Eu estou rindo aqui porque ontem eu participei de um grupo de estudo com o Fernando e nós discutimos muito esse negócio aí. Né? Mas hoje aqui a ideia, né, qual a ideia do original? Né? Então, quando nós pensamos na ética cristã, que parte da Bíblia, nós temos uma ideia que o original que Deus pretendeu para o homem era aquele original que tudo é muito bom ou seria muito bom em todas as áreas, né? E aí o pecado teria trazido a corrupção daquilo que seria o plano original de Deus. Dessa forma, e de certa forma, a putrefação, a quebra, a decomposição se estendeu para todas as áreas da vida. E aí nós temos aqui um texto que eu achei legal por aparecer a palavra corrupção, tá? Nessa versão que eu uso mais, que é a RA, tá? Então, Gênesis 6, 11 a 12, que é a história do dilúvio. Olha só como o texto aparece. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. É interessante que aqui a corrupção está associada à violência, né? Então, a terra cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, de novo, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho. O seu caminho, aí é a prática de vida, né? A sua forma de viver havia se corrompido. E aí nós temos a chegada do dilúvio depois. Então, esse texto aí mostra uma terra que foi corrompida, que foge da ideia original. Nós vamos basear o nosso estudo de hoje no livro de Eclesiastes. Alguns textos aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, tá? Pois tem um vídeo que nós vamos examinar e temos outras coisas a discutir também. Mas o texto base é esse, que é Eclesiastes 3, 16 a 22 e 4, do 1, acho que até o 3. Eu destaquei já aqui o primeiro trecho, que é o que chama a atenção da corrupção, tá? Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava maldade, no lugar da justiça, maldade ainda. Então, Salomão está falando, né, no texto aqui, que no lugar do juízo, o juízo seria aquilo que é justo, a aplicação da justiça, quem reinava, é interessante a palavra reinar, né? Quem está reinando é a maldade, o mal reina na terra, né? Não reina o juízo. Como se fosse seres, né? Um livro poético aí dizendo que não é o juízo que reina, mas a maldade.
E no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Salomão, ele vai deixar de alguma forma, lá no final do livro, e é a ideia geral do pensamento do livro, lá no final ele vai dizer de alguma coisa da vida após a morte, quando ele diz para você fazer o que está à sua frente, mas lembrando que você prestará conta a Deus. No capítulo, se não me engano, é o 8, o 9 ou 10, eu falei 3 agora, né? É que eu estou relendo Eclesiastes e eu li assim, alguns capítulos na sequência. Ele fala, todo mundo vai morrer. Fala o justo, o ímpio, o bom, o mal, todo mundo tem a mesma sorte. Vai para a sepultura, né? E aí ele fala algumas coisas que dá a entender que muitas vezes, diferente do que muita gente pensa, nem sempre o que se planta se colhe nessa vida. Tem muita gente que diz, não, o que você plantar nessa vida você vai colher. E ele vai dizer que eu vi muito justo morrer sendo tratado como ímpio e muito ímpio viver tratado como justo, né? E aí ele vai dizer que Deus julgará. Então, de alguma forma, ele diz, olha, ele não perde a fé, né, o escritor, mas ele enxerga no mundo essa situação. Ele fala, olha, Deus vai julgar, mas o que eu estou vendo no mundo é que no lugar do juízo reina a maldade, no lugar da justiça, mais maldade ainda. E o 18 disse ainda comigo, é por causa dos filhos do homem, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmo como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida e nenhum tem vantagem sobre os outros. O que ele está dizendo aqui, tanto o homem quanto o animal vai morrer. Tem uma vida finita. Com uma diferença, né? A diferença é que o animal não tem a nossa preocupação, né? Então, quem tem gatinho e cachorro nunca viu eles aflitos pensando na morte, né? Mas o ser humano, ele passa por essa aflição, ele começa a pensar nessas coisas. E aí, no capítulo 4, ele diz de algumas aflições que se passam. Ó. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos sem que ninguém os consolasse. Então, ele não põe aquela esperança, um dia Deus vai ajudar, aquele que é oprimido vai dar a volta por cima. Salomão, ele talvez, igual eu disse, não sei se alguém traria Salomão para pregar na igreja, porque Salomão, ele fala algumas coisas assim da prática da vida que é bem crua e não deixa de ser real, né? Se a gente examinar, por mais que a gente possa orar e ter confiança, e ter esperança, muitas vezes o que acontece é isso. As lágrimas dos oprimidos sem ninguém para consolar e muitas vezes morre oprimido, né? Vi a violência na mão dos opressores sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais dos que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros tenho por feliz aquele que nem nasceu, pois não viu as más obras. Então ele fala, ó, quem já morreu está bem, porque já passou toda a dor que é viver. Mas mais feliz ainda quem nem nasceu, porque nem viu a dor, né? Mas ele não deixa de falar, olha, o que eu estou vendo aqui debaixo da terra é muita opressão, muita dor e muito sofrimento. Como que a Bíblia trata a origem da corrupção? Vamos pensar aqui 2 textos. O primeiro é o de Jó. Eu coloquei entre parênteses que é o discurso de Elifaz. Então, é um daqueles amigos de Jó que de alguma forma vai acusar Jó. Mas ele coloca uma fala que eu achei muito interessante, tá? Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos, né? Isso também está no capítulo 4, tá? Tem algo parecido. Quanto menos o homem, que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como água. Então, nesse discurso que ele faz, que ele tenta, de alguma forma, fazer Jó enxergar que ele tem algum pecado, né? Ele fala, olha, Jó, considera o seguinte, Deus não confia nem nos seus santos, que seriam os anjos, tá? Nem os céus são puros aos olhos de Deus. A ideia seria não estar no mesmo nível de pureza. Santo dos santos seria só Deus. Então, ele o supra-bem seria algo desse tipo, né? Então, se nem os anjos são 100% puros aos olhos de Deus, haja visto aí que os textos vão trabalhar, não sei se dessa época, mas ao longo da Bíblia vai trabalhar a corrupção mesmo no céu,
Não é isso que acontece lá quando diz do Satanás, que era anjo e que caiu? Então, se até entre os anjos houve corrupção, quanto mais o homem. E aí eu achei interessante que ele diz que o homem ele bebe a iniquidade como água, como se o ser humano fosse desejoso, né, de se corromper. Então, como se tivesse no nível aí de corrupção ainda mais vulnerável do que outros seres. E Jeremias apresenta, aí já é um texto do próprio profeta, que eu achei interessante que ele vai colocar aqui, ó, a corrupção. Parece que Jesus concorda com a ideia. Vamos ver Jesus falando depois, tá? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Olha essa expressão que Jeremias usa, diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto, como se estivesse em desespero para fazer o que não deve, né? Como se buscasse avidamente se corromper, né? Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho. A ideia é que Deus examina o coração do homem e prova os seus pensamentos. E isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. É claro que Jeremias e outros textos serão mais complexos, né? Pois ele vai dizer que até o justo sofreu, por exemplo, no caso do exílio. Mas, de alguma forma, ele está dizendo que Deus ele conhece os detalhes do coração e é ele quem vai dar alguma retribuição, seja pensando aqui ou pensando num futuro escatológico, né? Não sei aí como os profetas vai ter alguma esperança messiânica escatológica depois. Mas, não pensando nisso, eu queria pensar que é proposto aqui que a corrupção começa no coração do homem, né? Está no próprio eu, o próprio homem. Será que, pensando nos políticos, né? Será que ele se tornou corrupto só quando ele se tornou presidente, governador, prefeito, rei? Ou ele já era corrupto antes disso, né? E ele só aproveitou a oportunidade que lhe veio à mão, né? Então, nós temos aqui o texto de Provérbios, que é parecido com esse. E aqui eu coloquei um desenho do coração, que eu achei bonitinho. Vocês viram que a etimologia da corrupção é quebrar um pedaço, né? Por isso está faltando um pedacinho aqui do coração, né? O crisol é o candinho, tá? Cadinho, né? Que é aquele, não é candinho, é cadinho, né? Aquele instrumento que você derrete o metal, tá? Então, o crisol prova a prata e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Então, a ideia seria que o coração do homem ele é visto por Deus e Deus enxerga nesse coração que existe os seus níveis de corrupção. O que Jesus disse sobre isso que eu disse que seria parecido, né? Marcos 7, 15 e depois do 20 ao 23. Nada há fora do homem que entrando nele possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina, pensando talvez nas leis de pureza, nas alimentações e tal. Então, a contaminação, lembra do leite, né? O leite é 100% puro, né? O que será que tira de nós essa pureza? Será que é o que vem de fora ou o que brota de dentro, né? Inclusive, a aula não é de filosofia, mas nós tivemos 2 filósofos iluministas, acho que é Rousseau e o outro, se não me engano, é John Locke, tá? Um dizia que o homem é naturalmente bom e a sociedade o corrompe. E o outro dizia que não, né? Que é o homem que já tem a natureza corrompida e é numa organização da sociedade que ele tem algum controle, né? Então veja que a filosofia discutiu isso. Mas Jesus ele vai dizer que sai do homem, do seu interior. Olha o verso 20 a 23. O que sai do homem, isto sim, isto é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Seria talvez aquela ideia de Tiago, né? Que a pessoa é levada pelo desejo e esse desejo leva a uma prática, e essa prática é o pecado, né? Mas que brota do seu interior, do seu desejo, né? Daquilo que o tenta, ou que o seduz, nas palavras de Tiago. Ok? E aí a ideia da corrupção, nós vamos pensar em 3 áreas. Nós comentamos 2, faltou uma, tá?
Eu não sei se vocês talvez entenderiam dentro da pública, mas nós temos a corrupção pública, a corrupção social e a corrupção religiosa, né? Como que será que é a corrupção religiosa? Será que existe, né, na religião? Então, a corrupção pública está ligada ao abuso do poder. Olha que interessante esse texto de Daniel 4:27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a sua tranquilidade. Nesse texto, Daniel fala com o rei, e Daniel ele tenta chamar a atenção do rei para se controlar, para pôr termo. Pôr termo é pôr fim, põe fim na sua prática pecaminosa, nas suas iniquidades. É interessante que ele põe, o Daniel propõe, você para com isso, mas pratica aquilo. Então, para com uma coisa e pratica outra. Quando ele diz que usar de misericórdia para com os pobres, a gente pode talvez subentender aí que não havia uma atenção do governo para com essa classe social. Ainda que aqui seja uma fala de Daniel com o rei da Babilônia, mas os reis, os profetas de Israel, eles vão insistentemente falar com os reis de Israel sobre o direito do órfão, da viúva e do estrangeiro, né? Pensando aí no uso dessa misericórdia. E aqui temos o texto de Romanos, e aqui nós temos que pensar, gente. Vamos pensar um pouquinho. O Edson, né, que já deve ter ouvido muita gente usar esse texto no direito, gosta muito desse texto, né, Edson? Romanos 13. Todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, né? Porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então tem gente que fala, olha, se o governo mandar, você tem que obedecer, pois está escrito na Bíblia que toda autoridade procede de Deus, e se você desobedecer, você está contra a autoridade que Deus instituiu. Mas eu gostaria de pensar aqui no que eu grifei, tá? Olha o verso 2, né? Aqui, o finalzinho que eu achei legal, né? Foram por ele instituídas, ao 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Olha que texto forte, né? Mas olha o que Paulo diz no verso 3. Porque os magistrados no Império Romano eram os pretores, os juízes, tá? Eram aqueles que tinham um poder público, tá? Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Já é uma coisa a se pensar, né? Então, nós temos que ter medo do juiz, do delegado ou da força policial quando a gente pratica o mal, não quando pratica o bem. Agora, muitas vezes na história, quem praticou o bem teve que temer a autoridade, pois a autoridade não estava a serviço do bem. Então, nesse momento, a gente tem que enxergar uma corrupção da autoridade. Então, não é uma obediência cega à autoridade. Olha só o que diz mais Paulo, né? Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terá louvor dela. Verso 4, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. A palavra ministro é uma palavra grega que pode ser traduzido como servo, tá? Então, ministro é servo. Então, a autoridade é serva de Deus para o bem. Mas nós temos autoridades que já fizeram mal. O próprio Paulo foi morto pela autoridade. Porque desobedeceu a autoridade, que ele falou que tinha que obedecer. Não é curioso? Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Então, ele está dizendo que quando a autoridade traz a espada, que seria a punição, é quando alguém faz o mal. Mas nós temos, repetindo aí, a corrupção. Então, nós temos que entender o contexto, né? O contexto é a autoridade, ela tem que ser obedecida quando ela é ministra de Deus para o teu bem. Se ela não promove o bem, mas um mal, ela se corrompeu e deixou de ser ministra da justiça. Pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Pensando nisso, olha um pastor aí. Vocês já viram o pastor preso? Olha um pastor preso aí. Pastor batista, hein? Não é da Assembleia de Deus, nem presbiteriano, não. Vocês já viram a foto de um pastor preso? Olha aí, ó. Já pensou chamar o doutor Edson para tirar ele da prisão? Né? Olha lá. Aí nós temos o pastor Martin Luther King. É nosso dever moral e obrigação desobedecer a uma lei injusta. Será que o Luther King estava contra Paulo?
é claro que não, né? A concepção é que a justiça ou autoridade nos Estados Unidos, naquele momento, já não promovia o bem, mas promovia o mal. E nós temos aí uma irmã também. Olha, a irmã Rosa, né? Rosa Parks. E aí, pensando nisso, nós vamos ver um vídeo. E aqui é um vídeo curtinho, tá? É um vídeo do History. Só tem um erro no vídeo. Vai falar que o Martin Luther King tinha 16 anos. Na verdade, é 26 anos, tá? Eu vou colocar aqui agora para a gente ver o vídeo. E aí a gente volta para falar para que a gente possa autorizar os irmãos a desobedecer às leis, tá bom? Mas vamos lá para o vídeo para ver se... Será que a gente pode desobedecer às leis? Em qual momento, né? Deixa eu só abrir aqui o YouTube. Ok. Então, marquei o som. Agora marcar a tela. Aqui. Então, 4 minutinhos e pouco, tá? To be courageous and yet non-violent. Ok, agora deixa eu voltar aqui. Ok, né? E aí nós temos o pastor Martin Luther King, né? Descumprindo as leis, né? Desobedecendo as leis. Agora veja, né? Legalmente, o corrupto talvez ali seja o Martin Luther King, a Rosa Parks e os negros, pois a lei dizia que ela tinha que levantar e dar lugar para um branco. Então, legalmente, a corrupta era ela, mas eticamente, o corrupto era o sistema, né? O corrupto era o governo e esse tipo de lei. Eu iria mostrar para vocês outro trecho de um documentário, mas eu não achei ele disponível, né? É uma série que passa no Discovery, acho que é Twitter, alguma coisa assim. Eu até anotei aqui o episódio, chama Mistérios no Museu, a temporada 10, episódio 8, que mostra um pastor também que ajudava negros a fugir na época da escravidão, atravessando os estados do norte e entrar no Canadá. E teve uma ocasião que esse pastor, junto com a igreja, eles criaram uma cena lá no julgamento de um homem negro que fugiu dos estados do sul, que tinha escravidão, estava no estado do norte, ele ia ser julgado e mandado de volta para a escravidão. Então, esse pastor reuniu a igreja, foram lá no dia do julgamento, criaram lá uma bagunça, uma encenação, para ele fugir para a casa do pastor. E o pastor queria ajudar ele a sair dos Estados Unidos e fugir da escravidão. E a polícia começou de porta em porta, né? E quando estava chegando na casa dele, o pastor vestiu o rapaz com as roupas da filha dele mais velha, e ele saiu disfarçado de mulher, né, da casa do pastor e conseguiu fugir. E o pastor correu o risco até de ser preso também pelo que fazia. Então, é interessante a gente pensar, pois nesse caso, legalmente, eles estavam corrompendo a lei, estavam contra a lei. Mas eticamente, ou numa ética cristã, vamos dizer assim, não, né? Então, é interessante a gente pensar como que nem toda corrupção talvez seja algo legal ou ilegal apenas, numa letra fria da lei, né? Então, é claro que, de um modo geral, talvez as leis sejam até boas, né? Mas existem leis que são perversas. O próprio texto bíblico, se não me engano é Jeremias, diz que as pessoas começam a transformar o mal em bom e o bom em mal, né? E muitas vezes isso se torna, de alguma forma, legal, né? Irmão Eugênio chegou depois. Nós estamos tratando sobre corrupção, irmão Eugênio. Temos aí mais um advogado na sala, né? Nosso tema é sobre corrupção. Não sei a partir de que momento o irmão entrou na aula. Eu entrei logo depois. Vocês estavam falando da corrupção política. Ah, legal. No final tem uma pergunta para fazer, tem uma pegadinha. Opa, aí eu vou deixar para o Edson e para o Fernando. Se é pegadinha. Eles não vão responder, pastor. Não tá bom. Não, Eugênio. Vamos ver, então. Né? Voltando lá para a nossa apresentação. Se eu conseguir abrir aqui de novo. Espera aí. Então, o caso de Judas e dos religiosos. Tá? A revista apresenta a situação de Judas, mas eu coloquei aqui também uma questão religiosa. Vamos ver por que eu coloquei aqui uma questão religiosa?
Estou tentando mexer aqui nas carinhas que aparecem, que fica na frente da leitura. Olha, Mateus 26 e verso 14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs. Então, o Edson falou do ativo e do passivo, né? Ó, propôs, que me quereis dar e eu vou-lhe entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Aí eu acho interessante o que acontece na sequência, né? E é dessa forma que muitas vezes o mundo aí vai tratar aqueles que se corrompem. Verso 27, capítulo 27, verso 3. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, então alguns acham que talvez Judas não imaginasse que Jesus fosse ser condenado à morte, que talvez Jesus fosse castigado e depois solto e ele iria ficar com as 30 moedas de prata, né? Mas isso é especulativo ainda. O fato é que Judas, no texto aqui, quando ele viu que Jesus foi condenado, não tinha mais volta, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Aí eu grifei de vermelho aqui, me chama a atenção. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Né? Um texto aqui, um negócio forte, né? Então, Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Verso 6. Os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E, tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para o cemitério de forasteiro. Uma curiosidade aqui cultural, tá? Quando a gente fala de 30 moedas, parece que é pouca coisa, né? Mas veja que o dinheiro da época não é o dinheiro de hoje. Geralmente uma moeda era do metal mesmo, valioso, e esse valor foi suficiente para comprar um terreno, e não um terreno pequeno. Parece que é um terreno com espaço considerável para ser transformado em cemitério, né? Então parece que é um valor considerável. Não é 30 moedas como hoje, né? Alguém pode imaginar que foi um valor pequeno, né? Mas pelo contexto a gente entende que é um valor suficiente para comprar um terreno. Quanto dinheiro nós precisaríamos para comprar um terreno hoje? Então, veja que é um valor aí considerável. Mas o que me chama a atenção, aqui a revista ainda está na parte da pública, não da corrupção religiosa. Mas eu vejo uma questão religiosa, pois os sacerdotes, eles não tiveram peso na consciência em fazer o complô e pagar pela traição, mas tiveram peso na consciência e colocar o dinheiro dentro do cofre do templo. Então é uma grande contradição, né? Eles falaram: não é lícito colocar o dinheiro no cofre, pois é preço de sangue. Ora, mas eles que deram dinheiro, eles não tiveram um peso de consciência para pagar pelo ato, mas tiveram um peso na consciência em receber esse dinheiro e colocar no cofre, né? Então, muitas vezes, nós corremos o risco de pensar em algo parecido, né? Isso não é comigo, né? Ou isso foi só lá, não faz, aqui é diferente, não, algo do tipo assim. Corrupção social em Abacuque. Abacuque vai falar da violência na cidade, tá? Talvez pensando lá em Gênesis também, quando diz que a terra estava corrompida e cheia de violência, né? Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Então, Abacuque é outro texto interessante que não foge da dura realidade que é a gente tentar conceber um Deus criador e um mundo com violência, né? Pois ele grita para Deus na oração: Senhor, até quando eu vou falar e tu não me escuta? Eu grito violência e não salva. Porque me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por essa razão a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então, Edson e Eugênio, né, eu acho que hoje vocês trabalharem, têm os seus desafios, mas eu imagino que numa sociedade assim, né, com tanto da forma que é descrita, né, a lei se afrouxa, tudo é corrompido, muito suborno, né? Imagina a dificuldade de se trabalhar nesse contexto. Cada época com seus desafios, evidentemente. Na corrupção religiosa, a revista usa Amós 5, que fala que Deus não tem prazer nas ofertas, nos manjares, nos holocaustos, mas calma aí, né?
não é uma contradição, porque alguém pode dizer, mas Deus pediu e agora diz que não quer. É a falta da combinação, tá? Essa é uma realidade do Novo Testamento, mas que já existe lá no Antigo. O que os profetas condenam não é o culto em si, mas é o culto que não tinha junto consigo uma vida de justiça e de honestidade. Olha o verso 23. Afasta de mim, seria Deus falando, tá? Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Trazendo para hoje, seria como se Deus falasse, ó, manda o coral ficar quieto. Fala para o grupo de louvor da igreja parar. Não quero ouvir mais isso. Antes, então, corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Então, o que o profeta está falando é que na sociedade dele, as pessoas tinham a prática religiosa, mas socialmente eles eram corrompidos. Eles, no seu cotidiano, tinham uma vida desonesta, mas estavam no templo praticando o seu culto. Isaías capítulo 1 eu acho mais forte ainda e diz a mesma verdade. A maioria dos profetas vão trabalhar essa, como é que poderia falar? Essa dicotomia, tá? É religioso no templo, mas parece que na vida diária havia muita injustiça sendo cometida. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestais ouvidos à lei do nosso Deus, povo de Gomorra. O profeta está chamando os judeus, os hebreus, né, no caso aqui, de Sodoma e Gomorra, né? Então veja aqui que ele é judeu também, tá? Ele está dizendo do seu próprio povo, assim, seria algo para chamar atenção, né? Imagina você entrar na igreja hoje e chamar uma igreja de sodomita, para ser os sodomitas, o povo de Gomorra, né? Seria aí um termo forte. É o que ele está fazendo para chamar atenção. Aí o verso 11, falando em nome de Deus. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Eu estou farto dos seus holocaustos, da gordura de animal. Não me agrado do sangue dos novilhos, nem do cordeiro, nem de bode. Quando vindes, e aqui é a frase das mais chamativas, é a 12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus atos? Seria algo do tipo, falar para a igreja hoje, tá? Quem falou que você só tem que ir na igreja assistir o culto? Tem que ter mudança de vida. Não é só a prática religiosa dentro do templo. Ir na escola bíblica, ler a Bíblia, participar de um grupo de oração, estar na escola dominical, ter todas as atividades, mas quem disse que só basta isso? Não continueis a trazer ofertas vãs. O seu incenso para mim é abominação. As festas de lua nova, sábado. Eu não posso suportar, olha que frase forte, não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Como se Deus falasse, eu não posso suportar mais a celebração de ceia de vocês, a escola bíblica de vocês, o seminário de vocês, porque as vossas festas de lua nova e solenidade a minha alma aborrece, já me são pesadas, estou cansado de a sofrer. Deus está falando, eu sofro de ver o culto de vocês. Mas é o culto que estava errado? Não. Olha o verso 15. Pelo que quando estendeis a mão, escondo de vocês os olhos, quando multiplico as orações não ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai, purificai, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa da viúva. Então, nos profetas, Amós, Oséias, Jeremias, tá? Isaías e outros também, vai ser muito forte essa condenação do culto, não por causa do culto, mas porque não havia uma mudança na vida e apenas uma prática religiosa, tá? E aqui nós pensamos nessas três realidades, olha. Um coração corrupto gera uma corrupção religiosa, corrupção social e corrupção pública. Então, pensando em Jeremias e em Marcos, quando Jesus disse que brota do coração do homem, né? Então, nós temos saindo do coração do homem, porque quem é que é o pastor? É um ser humano. Quem é o padre? Quem é o rabino, né? Quem é a pessoa que organiza uma ONG, organiza a nossa vida diária, o policial que te aborda na estrada, a pessoa que vai fazer, que trabalha no setor público, o prefeito, o governador, são pessoas. Então, o coração corrupto vai gerar uma prática religiosa corrupta, uma sociedade corrupta e uma administração pública corrupta.
Como que a Bíblia vai apresentar o combate à corrupção? Né? Ou a nossa revista aqui trabalha nas seguintes frentes. Né? Eu coloquei aqui, turma, esse livro aqui que eu estou lendo, né? Eu já falei dele, eu coloquei a foto dele aqui, e eu coloquei aqui uma verdade esquecida, eu pus uma interrogação, né? Porque o que esse autor trabalha, o N.T. White, um livro muito interessante, tá? Eu não concordo com 100%, aliás, nenhum livro, acho que a gente tem que sempre examinar e reter o que é interessante, são discussões, né? Mas ele diz uma coisa que eu achei muito legal. Ele fala assim, ó, Cristo nos salvou para irmos para o céu, somos cidadão do céu. O texto bíblico diz, venha o teu reino ou nos leva para o teu reino. Faça-se a sua vontade na terra. Então, o que esse autor ele propõe? Ele diz que muitos evangélicos, né, muitos cristãos hoje, só pensam no céu, esquece da vida na terra. Esquece que a ideia da salvação não é uma ideia só espiritual. Ele vai dizer, eu não estou desprezando o lado espiritual e nem a existência de uma vida eterna. Mas o que ele está trabalhando é que muitos cristãos e muitos pregadores falam só do céu. Esquece de falar de que a salvação tem que se manifestar numa prática de vida que reflete a imagem de Deus. Lembra que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus? Tem muita discussão sobre esse texto, mas é um texto interessante. E Romanos diz que nós estamos sendo refeitos à imagem do seu Filho. Então, a ideia é como se a salvação estivesse trazendo aquele brilho que está ofuscado, aquela imagem de Deus ofuscada no homem, fosse aos poucos sendo recuperada. Então, seria uma ideia de que nós somos cidadãos do céu, mas vivendo na terra, né? Na verdade, ele vai dizer que o reino de Deus é aqui, pois a Nova Jerusalém é na terra, ela desce do céu à terra, né? Nós vimos isso lá no Apocalipse, né? Tem a presença de Deus, tem o trono de Deus, mas o Apocalipse diz que ela desce do céu para a terra. Então, ele vai dizer que já inicia hoje a presença da manifestação do que seria o que Cristo conquistou para nós, não para além, mas já começando aqui. Por isso que ele vai dizer que a morte de Jesus ou a crucificação é uma revolução, pois deveria trazer uma mudança de vida. Pois venha o teu reino e não nos leva para o teu reino, como se a gente fosse pessoas que não vivessem mais nesse mundo. Aí aqui nós temos Mateus 5,6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu coloquei uma observação que existe uma tendência, principalmente de evangélicos, de espiritualizar os textos. Por exemplo, a ideia de fome, é fome da palavra, né? Sede da justiça, não, é só a justiça de Cristo. A ideia de que se fosse só coisas espirituais. Jesus falou que tem que dar pão ao faminto. Não, isso não é pão literal, é só a palavra, né? Mas, na verdade, Jesus e o ministério, talvez, da igreja primitiva, ele pensa no homem como um todo. Tem a realidade espiritual e tem a realidade prática, sem desprezar a realidade da vida. Jesus multiplica pão para o faminto, cura o doente, né? Vamos lá. Eclesiastes vai dizer, então, disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso. Então, ele vai trabalhar que na terra haverá muita justiça, ele não nega, mas ele tem uma ponta ali de esperança para o além, talvez, né? Muitos intérpretes de Eclesiastes discutem até que ponto ele trabalha uma vida após a morte. Mas ele vai trabalhar em alguns momentos, como nós falamos, principalmente no fim, quando ele diz, jovem, né? Faz o que vem à sua frente, não negue nada, mas sempre com a consciência que um dia você vai prestar conta diante de Deus. Segundo Timóteo, fala da corrupção na igreja. Aqui ele está falando de pessoas dentro da comunidade cristã. O verso 5 fala de pessoas que tinham forma de piedade, mas negava o poder, que seria a transformação. Parece que é religioso ou é cristão genuíno, mas é inimigo do bem, blasfemador, arrogante, avarento, por aí vai. A salvação em Jesus, ela seria uma cura para a corrupção, e não só uma ideia de morar no céu, né? Então, Jeremias 31, 33, que Hebreus se apropria desse texto também, é claro que é um texto lá do Antigo Testamento,
mas a gente colocou Jeremias, mas Hebreus vai usar o mesmo texto, né? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis e também no coração escreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Eu não sei, eu não posso dizer categoricamente, mas eu penso que existe uma certa conexão com outro texto de Jeremias que a gente já leu. O primeiro texto de Jeremias diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto, o coração do homem. Esse texto diz que Deus vai colocar no coração a escrita da sua lei ou da sua vontade. Então, me parece que seria algo do tipo: o coração do homem é corrompido, então é preciso que a lei ou a vontade de Deus esteja escrita no seu coração. Então, seria além de uma palavra por fora. Por isso que é interessante a gente pensar em palavra de Deus, não só na Bíblia, livro, mas pensar a palavra de Deus como ela sendo abrigada no coração, gerando uma mudança de conduta, né? Pois a Bíblia como livro, qualquer um carrega por fora. Mas a Bíblia ou a ética cristã como conduta, ela precisa ser abrigada no coração. E aí nós temos aqui, né? Se o coração está corrompido, se é dele que brota as maldades, então é nele que deve ser operada a transformação. Por isso a Bíblia insiste no novo nascimento e na metanoia. Vocês se lembram da expressão metanoia? Acho que já foi trabalhado em escola dominical, né? Lembra quando João Batista e Jesus também fala: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus? Tem uma tradução católica antiga, bem antiga mesmo, tá? Eu acho que... Aí o Fernando pode me ajudar. Eu acho que foi a Vulgata, que é a primeira tradução latina, né? A Vulgata, né? Ela traduziu arrependei-vos por fazer penitência, que seria uma ideia de tristeza, de choro, de lamento, de busca de uma manifestação desse tipo. Só que a palavra grega é metanoia, e a palavra metanoia significa o quê? Então vamos lá? A palavra metanoia, aqui tá, eu vou pular essa parte, mas eu vou mandar para vocês, tá? Está comentando a ideia que não é fazer penitência, tá? A palavra metanoia, olha o que ela significa. Conforme já informamos, a palavra grega do Novo Testamento para conversão, que seria o arrependei-vos, né? É metanoia. O que significa essa palavra no grego secular? Indica mudança de pensamento, precisamente no sentido de que intelectualmente mudei minha opinião sobre um outro assunto. No Novo Testamento, a palavra metanoia, por sua vez, não significa mudar a opinião sobre algo qualquer, talvez sobre algumas coisas, mas entende-se sobre a opinião toda e o pensamento todo da pessoa. A totalidade do pensamento e da atitude precisa mudar. Isso aqui está no comentário Esperança. Então, a palavra metanoia, ela poderia ser traduzido, aqui onde eu deixei em amarelo, ó, dar meia volta, que é a ideia de conversão. Sabe, lá no trânsito, você está dirigindo e tem conversão. Seria você fazer uma mudança de direção, né? Então, a palavra arrependei-vos, em grego é metanoia, que significa mudança de mente, mudança de mentalidade. Mas não é só no campo da ideia, é da mentalidade que leva à prática, a uma nova prática, a uma nova conduta. Então, metanoia é dar meia volta, é fazer uma conversão. Olha aqui a ideia da cura da corrupção no ministério de Jesus. Lembram dessa passagem, né? Entretanto, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então, o Zaqueu aqui, ele tem uma prática do bem, mas além da prática do bem, ele reconhece: olha, eu vou dar uma verificada aqui, né, nas minhas contas, né? Vamos fazer uma auditoria, vamos chamar um auditor aqui, vamos ver o que eu já defraudei de alguém. Se eu defraudei alguém, eu vou restituir aquilo que eu defraudei. Efésios diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, Paulo invoca a ideia do corpo, né? Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com a própria mão o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Aqui é um passo além.
Além de você parar de roubar e trabalhar, você trabalha pensando não só em você. Socialmente, talvez aí já fosse o suficiente, né? Quem rouba não rouba mais e agora trabalha para se sustentar. O passo além aqui de uma ética cristã, né? Ou de Jesus, né? Além de você parar de roubar e trabalhar, você trabalha para o seu sustento e ainda para socorrer algum necessitado, para que você possa ter uma prática bondosa também. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Então, Paulo ele fala do dia da redenção, lá na frente, mas ele diz, mas olha, a vida muda agora, é aqui e nesse momento. Né? O que nós devemos ser? A nova vida em Cristo. O que nós devemos ser neste mundo corrupto? Olha, mais uma vez a palavra corrupta aparece aqui na Bíblia. E aqui é a minha última fala, tá? Vou encerrando por aqui. Filipenses 2,15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, enquanto a gente olha para o universo, tudo escuro, mas com pontos que brilham, que são as estrelas, assim deve ser todo aquele que se diz seguidor de Cristo. Ele deve ser uma luz no meio de uma sociedade em trevas, né? Ele deve ser uma luz no meio de uma geração corrupta, e não fugir da geração corrupta. O próprio Jesus, em João 17, vai dizer, eles estão no mundo, mas não são do mundo como eu não sou do mundo. Mas assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia. Então Jesus, ele diz, eles não são do mundo, mas são enviados ao mundo para que, vendo a vida deles, o mundo creia. Né? Então, é uma vida ligada com Deus, mas é uma vida com transformação. Esse texto de Jesus sobre a questão religiosa, ele é profundo. Trazendo para hoje, a gente teria que colocar aqui pastores no lugar dos rabinos e sacerdotes aqui, né? Mas esse era o mundo religioso de Jesus. Jesus diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. É o pensamento dos profetas. O problema é que vocês omitem a prática da justiça e do bem. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Né? Essas são as 3 lições que a revista propõe para a gente pensar. Saber que a corrupção existe e tem como origem o eu. O eu é o nosso coração. Né? Olha, como diz o pastor Saião, cuidado com você. Pois o ser humano, ele é corruptível, né? O ser humano, ele é corruptível. A gente conhece muitas pessoas boas que, infelizmente, tomaram atitudes corruptas, né? Então, cuidado com você. Zela pelo seu coração, zela pela sua prática de vida. Senão, nós não teríamos as tentações, né? Fuja das tentações. Sentir que, se quisermos seguir uma vida sem corrupção, podemos sofrer. Mateus 5,10 é o texto de Jesus, que diz das perseguições, mas eu achei legal outro texto, 2 Timóteo 3,12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É outro tema que a gente não vai ver em campanha de igreja, né? Aquelas campanhas de prosperidade e tal. Esse texto está dando até uma afirmativa. Olha, quem quiser viver piedosamente vai ser perseguido. E o agir, né? Agir. Sentir-se desafiado a buscar os princípios da justiça, sendo honesto e denunciando a corrupção. Eu vou encerrar aqui